Esse dia começa a sair dessa corrida dos ratos, os empreendedores. E aí nós queremos falar sobre isso aqui, por isso eu perguntei quantos empreendedores nós temos e quem é que tem o espírito de empreendedor. Eu quero que nessa noite aqui, depois dos 40 minutos, todos nós temos detectado em nós aqui características de empreendedor e que a gente comece hoje. Ah, mas eu não tenho empresa nenhuma. A gente vai saber como é que você vai fazer. Hoje, a partir de hoje, você já vai ter essa característica empreendedora. Nós vamos ver. Então, para iniciar, nós vamos ver, então, uma definição do que é o empreendedor. Segundo o economista austríaco Joseph Schumpeter, 1945, não é minha data não, viu? Eu sou mais novo. O empreendedor é alguém versátil que possui habilidades técnicas para saber produzir e capitalistas ao reunir recursos financeiros. Ele organiza as operações internas e realiza vendas de sua empresa. Enfim, nós vamos ver algumas, para simplificar, vamos ver aqui o perfil de um empreendedor. Então, a pessoa, então, tem versatilidade, tem várias qualidades. Depois, então, algumas dessas qualidades, dessas habilidades. Primeira coisa, tem que ter habilidade técnica. Você vai empreender alguma coisa, tem que conhecer sobre aquilo. Você vai começar a trabalhar em um produto, você tem que conhecer o máximo daquilo, você tem que ter um especialista. Bom, depois tem que ter habilidade financeira, tem que saber administrar os recursos que tem. Muita gente hoje não sabe, ganha muito e depois gasta tudo. Olha, para você ter ideia, como que funciona, eu já fui, não sei o que eu falei, eu fui funcionário, né, corporativo. Eu lembro que eu estava trabalhando, quando eu vim aqui para o Amazonas, eu morava em São Paulo, morei 20 anos em São Paulo, eu vou ter que correr para falar em 40 minutos, tudo o que eu queria falar, porque é pouco tempo, mas vamos lá. Eu vim de São Paulo e eu fui para Boa Vista, Roraima. Eu queria vir para o Amazonas, mas por um erro de sexo, eu fui para lá em Boa Vista. Fiquei lá em Boa Vista, é a mesma coisa. Não, estou cortando aqui, estou encurtando a história. Eu fiquei lá e a empresa que eu fui para lá faliu. E eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, e agora? Mas aí, como eu estava com o espírito empreendedor, fui atrás do empresa, né? E arrumei um emprego, e eu estava trabalhando nessa empresa lá, e eu ganhava um salário lá, acho que era R$1.500. Bom salário, não? Mas eu não estava satisfeito. Chegou, eu trabalhei, e depois de um tempo eu falei, não quero mais, vou embora. A empresa falou, não, você vai ter que ficar. Não, vou embora, vou ter que ficar. Então o que você faz para ficar? Eu ganho 1.500, eu quero 3.000. Será que eu era chata, abusado, né? A empresa falou, tá bom, te pago 3.000, você fica. Aí, com 1.500 eu conseguia viver tranquilo, eu tinha um carrinho velho que ficava lá, então, mas vivia no sufoco. Aí eu ganhei 3.000, sabe o que aconteceu? Aumentou o sufoco. Você acha que tem pessoas que ganham um salário mínimo, o cara consegue viver no seu milagre para conseguir viver com o salário mínimo, mas ele vive, passa um mês, ele não morre. O outro ganha 10.000, passa num sufoco terrível, mas ele consegue, coitado, ele consegue assim mesmo, ganhando 10.000. Mas aí se ele passar a ganhar 20, aumenta o status dele, ele começa a se sufocar também. As pessoas mais endividadas são as que estão lá pedindo um dinheiro emprestado, lá no consignado, não sei aonde, não sei o quê, mas são os que mais estão endividados. Então é preciso saber administrar os recursos que nós temos. Perceba que você precisa poupar. E poupar não é guardar muito dinheiro, não. É saber administrar. Mas o empreendedor também sabe fazer isso. Depois, habilidades organizacionais, administrar processos, administrar pessoas. Então, é uma maravilha. Trabalhar com pessoas, você fala assim, pessoa, fica aqui, ela fica certinho, pessoa, não mexa aqui, quer ver? Menino, fala, menino, não puxa isso aqui. Aí vira as costas para tu ver. Na hora, para que você falou, puxa, não enfia o dedo na tomada, ele pega um plebe, vai lá e enfia o dedo na tomada. É assim. Então, tem que ter a habilidade de administrar as pessoas. E pouquinho habilidade de vender. Quem aqui gosta de vender? Olha aí. Quando eu estava lá em São Paulo, eu trabalhei lá no Itaú, e eu tinha um algerismo de venda, um pavor de venda. E venda direta, então, era uma coisa que eu não queria nem saber. Venda direta. Trabalhei 5 anos, eu era então, escriturário. Menos coisa. Mas enfim, estava lá nas minhas gravatas e tal. E aí o banco me mandou embora. Quer dizer, na verdade eu pedi para sair do banco. Olha que loucura, o cara, você é louco, você vai sair, o banco tem estabilidade, tem isso. Mas eu tinha sido picado já daquele espírito empreendedor. Não era empreendedor ainda. Estava igual vocês aqui, a maioria, né? Estava com espírito empreendedor. E eu não queria mais ter aquela coisa chata, aquela rotina. Faz isso. Eu não sabia para onde vinha, o processo nem para onde ia. E era uma chatice só. Eu falei, eu não quero viver a minha vida tudo aqui assim não. Aí passou uma época do fundo de garantia, que teve lá, demissão voluntária, eu fui embora.
E aí depois, na hora de arrumar emprego, aí eu chegava na empresa e levava meu currículo. Não, trabalhei 5 anos no Itaú, aqui está meu currículo. Eu falei, não quero. Mas por que eu trabalhei no Itaú? No Itaú não interessa, porque lá o serviço é bancário, que é diferente, você não tem experiência, não quero. E eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Eu estava na capital nessa época, depois eu fui para Ribeirão Preto, fiquei 1 ano lá. E lá em Ribeirão Preto um dia tinha um anúncio lá, empresa multinacional, acho que vocês já viram esse anúncio por aí também. Multinacional, isso tudo está escrito no meu livro, tá? Tem um livro aí, até a menina já ganhou ali, tem um autógrafo. Meu sonho é o ganhar autógrafo é mais caro, o livro é grátis, o autógrafo que eu vou comprar. Aí, tem essa história toda, eu escrevi um livro, depois eu conto essa história, não vai dar para contar tudo para você, mas eu vou tentar resumir. E aí eu escrevo essa história lá no livro. Eu fui então trabalhar de vendedor. Essa estratégia tá aqui, não é nada disso, multinacional, fui trabalhar de vendedor e vendedor de livro. Que é a coisa mais deliciosa de todo mundo. E não é qualquer livro não, é enciclopédia. Passa! Tinha que vender isso. Imagina que a pessoa amanhece de manhã, ai, eu estou com vontade de comprar uma Barça. E vai que aparece um vendedor. Não tem isso, não aparece. Eu chegava lá, eu vim trabalhar aqui no Amazonas, saí de São Paulo. O senhor quer comprar uma Barça de uma barca? Não, Barça, ele nem sabia o que era, então eu tinha que explicar o que era. Depois eu tinha que vender. Primeiro eu tinha que explicar tudo o que era, mas e a dificuldade que foi? Enfim, eu aprendi a vender. Eu tinha até medo de falar com as pessoas, mas eu estava aprendendo aqui, se fosse um tempo atrás. Eu fiquei cada de pau. A gente estava aprendendo, pelo menos isso serviu na base. Aprendi a vender, a falar com as pessoas, a me comunicar. A Ana Paula falou que não vem da importância da comunicação. Eu ainda falo meio errado por causa do meu pai. Meu pai falava barrer. Eu estou aqui apavorado. Se fosse um tempo atrás, eu tinha um pavor de vir aqui na frente, que meu pai falava barrer, 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 e eu aprendi a falar barrer. Então eu falava o que aqui na frente? Barrer, de vez em quando. Mas aí agora eu não quero nem saber. Se eu falar alguma coisa, vocês desconsideram. O culpa foi do meu pai. Eu estou me esforçando para não falar errado. Enfim, virei vendedor e o empreendedor precisa aprender a vender. Ok, então tá. É preciso você montar uma empresa e começar a ser empreendedor. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, eu quero, para resumir, eu falei, como é que eu vou fazer para resumir isso aqui tudo em 40 minutos? Meu Deus do céu, eu preciso de 2 horas. 2 horas o Pedro não vai deixar eu falar 2, talvez 1h30. E o pessoal vai embora depois de 1 hora, ninguém vai ficar mais. Bom, vamos resumir em 3 tópicos principais. Primeiro, você. Você precisa ter esse espírito empreendedor, precisa ter essas características que aqui eu falei, ter o conhecimento de algum produto específico para você dominar e entrar naquela área, enfim. São essas características aqui. Então você, primeira responsabilidade, aponte para cima do seu peito, ó, é minha. Você tem que ser. Aí depois, você tem que montar uma empresa. Ok, geralmente o empreendedor tem que montar uma empresa. Não só isso. Eu trouxe aqui uma informação para a gente ver aqui sobre uma outra palavra chamada intraempreendedorismo. Quem já ouviu falar sobre o intraempreendedorismo? Não, né? Também não tinha ouvido falar não, mas aí eu fui pesquisar no Google, viu? Tem um negócio chamado Papai Google. Você bota lá Papai. Inclusive lá no Papai Google, você escreve lá Joselita Evangelista. Todas as peripécias que eu fiz por aí vai aparecer lá no Google. Olha, se você colocar o nome da pessoa ou da criatura no Google e não tiver nada, ou ele não existe ou não é relevante. Disseram isso também. Então, tudo tem lá no Google. Então veja lá, tem a sua necessidade de botar o seu nome lá, tem que ter alguma coisa lá. Tem que seja coisa lá tem tudo. Bom, intraempreendedorismo, o que é? Vamos ver a definição então. É um sistema para acelerar as inovações dentro de grandes empresas através do uso melhor dos seus talentos empreendedores. É um sistema que oferece uma maneira saudável para se reagir aos desafios empresariais, principalmente no momento como o que nós estamos presenciando, no momento de crise. E o que é isso então? Traduzindo, porque às vezes bota isso aqui um texto bonito e tal, e aí a pessoa não entende nada e fica assim, não, legal isso aí. O que é isso aí então? Intraempreendedorismo é o empreendedorismo dentro da empresa. Sabe por que eu ganhei de 1.500 e a empresa resolveu me pagar 3.000? Não é porque eu sou bonitinho não, sei que sou, porque a manhã falou. Lindo! E eu acredito, mas não é por isso que eles me deram o dobro do meu salário. É que eu entrei lá para ser um vendedor. E aí eu fiquei algum tempo depois, falando, não, você tem um jeito assim que você fala bastante, você vai ser o chefe dos vendedores. Eu falei, beleza, você aqui, cadê minha cadeira? Não, externo. Você vai vender lá na rua, vai ser o chefe dos vendedores. Tá bom, cadê a minha equipe? Vai contratar. Você vai botar no jornal, me chame e monte. Eu fiz isso, contratei, montei a equipe.
E aí a minha equipe começou a produzir mais do que a equipe interna. Aí chegou a dona, que era uma empresa familiar, e falou, não, já que ele está vendendo mais do que lá, qual ele vai ser o chefe geral? Eu falei, agora sim, cadê a minha mesa? Não tem, a gente vai construir ainda uma sala para não tem sala ainda. E assim foi, você a ser o chefe dos vendedores. Mas isso por quê? Porque eu estava fisgado pelo espírito do empreendedorismo. Se você está trabalhando numa empresa, ou se não está trabalhando numa empresa, você tem que fazer o seu melhor. E quando você fizer isso, não é que você é puxa-saco, não é que você está lá lambibota, tem quanto nome que esbota das pessoas que fazem isso. Você precisa saber que você está fazendo para você mesmo. Você está moldando o seu comportamento, porque quando você tiver a oportunidade de montar o seu negócio, você já está formado. Não adianta o cara que fica lá enrolado, encostado. Eu já sabia, só para você rir, mas ninguém nem riu, né? Fica só encostado. Quando ele montar a empresa dele, ele vai ficar encostado também. Ele já está moldado, a cabeça dele já está assim. Então, empreendedorismo é o empreendedorismo dentro da empresa. Mas as empresas não queriam isso. Porque para ser um empreendedor, vamos dizer algumas características aqui desse personagem aqui. O empreendedor, perfil dele, tem paixão pelo que faz. Como disse aqui a Ana Paula, precisa gostar. Nem sempre a gente tem a oportunidade de gostar daquilo que faz. Aí assim, tem que começar a dar mesmo. Eu não gostava de vender picolé, quer dizer, até gostava na hora que ninguém comprava, né? Eu chupava ele pelo menos, né? Mas não era muito bom assim. Mas tem que ter paixão, tem que gostar daquilo que faz. Isso faz com que você faça melhor, faça mais, ande uma milha a mais. Porque você gosta, você sente prazer naquilo ali que você faz. Não é apenas um trabalho. Então, isso faz uma característica do intraempreendedor. Depois, ele está sempre atento a novas ideias. E a gente tem muitas ideias que estão circundando, mas o empreendedor começa a perceber isso. Descobre oportunidades ocultas. Eu poderia falar sobre tudo isso aqui, mas como não vai dar tempo, eu vou apenas passar para você. Ele é persistente.